importante essa parte aí. Então, irmãos, só capitulando, né, o núcleo de serviço são aqueles irmãos de cada ministério que se reúnem, né? O coordenador que está à frente de cada ministério, junto com o coordenador do grupo de oração e o secretário, que eles vão se reunir para estar direcionando o rema para o próximo grupo de oração, para a reunião de oração que vai acontecer ali durante a semana. Então, é importante que tenha um direcionamento do núcleo, porque, irmãos, o grupo de oração não acontece assim, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Não. O Espírito Santo precisa estar presente, ele precisa ter um Precisa de direcionamento, ordem, né? né? Exatamente, precisa de ordem, né? Como que nós vamos conduzir uma reunião de oração, assim, sem mais, sem menos, né? Temos que entender que nós vamos lidar ali com as pessoas, nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer para aquelas pessoas, né? Qual que é o direcionamento que o Espírito Santo tem para cada um de nós, para aquele grupo de oração, porque cada grupo de oração tem a sua necessidade, tem aquilo que o Espírito Santo quer para aquele grupo, né? Então, é por isso que é importante o núcleo de serviço, esse primeiro momento acontecer, por quê? Porque é de lá que vem o direcionamento para que possa acontecer a reunião de oração. Uhum. E complementando, né, algumas pessoas que estão aqui no meu grupo de oração, a gente, né, falando do meu grupo de oração específico, depois se a Isa quiser complementar do dela, o nosso núcleo de serviço, ele, ele não acontece exatamente como está descrito aqui. O que a gente se reúne nas terças-feiras é a nossa oração de servos, né? Então, o que seria essa oração de servos? Todos os servos do grupo de oração, porque vocês perceberam que o núcleo não são todos, né? Então, a reunião de servos é um momento que a gente chama de fortalecimento, né? Em que todos ali a gente vai estar, a gente tem uma partilha de vida, e ali a gente faz uma oração, né? Mediante tudo aquilo que está sendo apresentado também, tem a partilha da palavra. Só que o núcleo de serviço, ele é um pouquinho mais além, né? Justamente esse grupo de pessoas, eles vão ali pedir a orientação do Espírito Santo para preparar, no meu caso, né, no caso do meu grupo de oração, para preparar o nosso encontro de sexta-feira. Então, ali, Deus ele pode falar que ele quer trabalhar na sexta-feira algo mais voltado ao perdão. Então, a gente sai dessa reunião da terça-feira, no caso, e a gente vai falar, olha, Ministério de Música, o direcionamento de sexta-feira é o perdão. A gente não diz o qual vai ser a palavra, a gente não diz quais são as músicas, mas a gente dá o rema. Isso que é o rema, é um direcionamento, é uma luz daquilo que Deus ele quer fazer, né, para o grupo de oração naquele dia específico, tá? Então, por isso a importância desse primeiro momento. No nosso caso, como a gente não tem, né, tô falando a verdade, a gente não tem o hábito de fazer semanalmente, a gente está fazendo com um tempo um pouco maior. Então, sempre quando a gente tem a reunião dos servos, geralmente quando alguém vai pregar, eu geralmente estou ali sinalizando, olha, a palavra que foi partilhada é essa, para a pessoa que vai pregar, para a pessoa que vai preparar as músicas, também, né, ter essa união. Por quê? A gente vai falar agora no segundo momento sobre o grupo de oração em si, né, aquele que você conhece, que você participa. Para que não aconteça, não sei se vocês já participaram alguma vez de algum grupo de oração, usando o nome certo aqui, a reunião de oração, em que parecia que o louvor ia para um lado, a palavra ia para o outro, e a pessoa que fez a oração final era um outro lado. Então, a gente, quando tem esse direcionamento, tem o rema, a chance disso acontecer é menor, né? Então, é muito importante que tenha uma conexão sobre tudo que vai acontecer na reunião de oração, né? O louvor, a oração, a palavra, ser direcionada para o mesmo lado, né? Para você não sair com a sensação de que o que Deus falou hoje, né? Não sei se vocês já participaram de algum grupo de oração que aconteceu isso, né? Eu já participei, inclusive o meu teve um tempo em que isso acontecia, né? E graças a Deus a gente está sendo mais fiel, mais obediente, e Deus ele tem sido misericordioso conosco, tá?
Conseguiram entender, então, a importância desse primeiro momento do grupo de oração? Tá tranquilo, gente? Sim. Oi, Socorro, boa noite. Então tá, então vamos lá para o grupo de oração em si. A multidão, então, ela se ajunta na porta do cenáculo, vê a transformação dos apóstolos, tem seus corações compungidos, deseja e é batizada. Então, é o momento em que a multidão é evangelizada. Então, experimenta a ação de Deus, testemunha os carismas e tem um coração tocado. Então, o centro desse segundo momento, que é o nosso grupo de oração, é o quê? É o louvor e uma pregação querigmática, né? O que é o querigmático, né? Uma pregação querigmática é justamente uma pregação que vai falar sobre Jesus, né? É uma palavra que ela tem que gerar vida, tem que ter uma transformação. Então é por isso que no grupo de oração, geralmente, tá? Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui, nós estamos tendo um direcionamento mais formativo. Então, no grupo de oração, o ideal é que não se tenha formação. Por quê? Porque o estilo é diferente de uma pregação querigmática. Porque a pregação querigmática, a gente fala sobre alguns temas, tá? Que depois a gente vai comentar mais a fundo, mas só para vocês não ficarem curiosos. A gente fala justamente sobre aquilo que a gente vê no seminário de vida no Espírito Santo também, né? A gente fala sobre o amor de Deus, a gente fala sobre fé, conversão. Então, tudo dentro da pregação ali, pode ser que algo vai estar mais destacado, mas uma pregação com poder é isso. Você, na pregação, você consegue ver que Deus te ama, que Deus, ele precisa ser a razão da sua vida. Você consegue ver que na pregação ali que há algo que Deus ele te acolhe e você se sente acolhido por Deus, né? Então é isso que a gente fala como uma pregação querigmática, onde você vê o amor de Deus, você vê o despertar para a fé, você vê, né, esse carinho de Deus, né? E aí é por isso que também numa pregação a gente sempre pede, né? É sempre bom. Se você vai dar algum testemunho a respeito da sua vida, que seja baseado naquilo que a palavra está dizendo. Não é você usar a pregação para você falar da sua vida, né? Não é isso, né? Se a gente quer dar um testemunho, é um outro momento do grupo de oração ou na reunião de oração que a gente vai ver que é específico para isso, não na pregação, tá? Conseguiram entender? Ô, Isa, pode complementar se você quiser alguma coisa. Eu acho que aqui ficou claro, né? Não sei. Alguma dúvida até aqui, gente? Peraí, que a Odete está me ligando aqui. Calma aí. Já recusei, mas ela está insistindo. Deve ser sério. Peraí. Desculpa aí, gente. Alguma dúvida? Então, assim, o segundo momento é o grupo de oração como a gente conhece, tá? Então, lá no meu caso, toda sexta-feira, e no caso do grupo Filhos de Maria, toda terça-feira, tá bom? Então, é a reunião em si. E aí a gente tem o terceiro momento, que eu acho que, assim, é algo que a gente está batalhando para conseguir implantar, mas essa questão que a gente está tendo aqui de formação, ela já é uma parte
deste grupo de perseverança que nos é sugerido a fazer. Então, veja, meus irmãos, a gente está fazendo aqui um itinerário. Então, o núcleo de serviço se reúne, reza por todo mundo que vai estar presente no dia do seu grupo de oração, e ali Deus ele dá um direcionamento. E aí chega o dia do grupo de oração. Então é onde Deus ali ele vai agir com poder através das músicas, da pregação, da oração. Só que a gente sabe que Deus ele iniciou apenas ali uma obra. E a gente precisa também dar espaços e aberturas e meios para que Deus ele continue a obra que ele iniciou, né? Então, vem justamente esse terceiro momento, que seria o quê? O grupo de perseverança. Então, o que seria esse grupo de perseverança? É justamente você pegar os servos, você pegar quem ainda não é servo, quem ainda é ali, né, que a gente fala, né, está participando do grupo, ainda precisa discernir como que poderia estar servindo no grupo. Então, o grupo de perseverança é justamente isso. É uma, é uma continuação dessa caminhada que Deus ele inicia no grupo de oração. Então, só para vocês entenderem um exemplo que aconteceu comigo. Eu participava do grupo de oração, e lá, eu participando, beleza, mas dentro de mim tinha uma inquietação, né? Tinha algo que Deus ele já queria fazer. O que aconteceu? O coordenador, na época, me chamou e falou assim, Diego, vamos participar das nossas reuniões de servos? Eu não era servo, no caso, né? E eu comecei a participar ali da reunião de servo, eu fui começando a ficar mais próximo, ele foi me chamando para as formações, ele foi ali rezando por mim, e aí, o que foi acontecendo comigo? Eu fui compreendendo aquilo que Deus queria de mim. Eu fui até entendendo qual era o ministério que ele queria que eu servisse. Por quê? Eu, na época, eu já fazia aula de canto, então na minha cabeça eu falava, eu vou servir no Ministério de Música, né? Mas não. Onde Deus ele começou que eu comece... onde Deus queria que eu começasse a servir no grupo de oração? No ministério da pregação, né? A música veio depois, né? Agora a coordenação veio depois. Então, esse terceiro momento é justamente o grupo de perseverança, onde a gente ali reunido, a gente vai rezar e a gente vai partilhar tudo aquilo que Deus está falando com você, tudo aquilo que ele pode agir na sua vida. Então, é esse terceiro momento, tá? É que eu resumi, tá? É que eu não li o que está escrito aí, eu falei de uma outra forma. Tudo bem? Conseguiram compreender? Mas, de novo, é algo que a gente luta, né, Isa? A Valéria também, uma vez a gente até, nas nossas reuniões, a gente falava sobre a importância de se ter o grupo de perseverança, e a gente está tentando, né, se organizar para isso, para que a gente possa justamente ter esse olhar diferente, né? Porque, vamos ser sinceros, às vezes Deus ele não fala com a gente no dia do nosso grupo de oração e a gente fala, caramba, eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Só que aí chega no outro dia do grupo de oração, o tema era outro, né, o direcionamento era outro, e às vezes fica adormecido aquilo, né? Então, o grupo de perseverança ele vem justamente para agir nesse ponto. O grupo de perseverança também, só complementando um pouquinho, Vou ele voltar ajuda aqui. você, ao grupo de oração também a acompanhar os irmãos, né? O andamento daqueles irmãos que estão chegando, que são novos no grupo de oração, a você dar uma atenção diferenciada para esse irmão que está chegando, né? É uma forma de pastoreio também. É por isso que o Diego falou que é difícil esse momento, porque realmente, né? Ainda mais nesses tempos de agora de pandemia, como que a gente vai fazer o grupo de perseverança, né? A gente usa as ferramentas que a gente tem, né? Graças a Deus a gente tem aí os meios sociais da internet aí para a gente conseguir isso. Mas, assim, é uma forma de você acompanhar o irmão. E também não deixa de ser um momento que vocês também possam crescer, como o Diego falou. Talvez aquele dia da reunião de oração, vocês querem mais aprofundar sobre aquele assunto. Trazer isso para o momento do grupo da perseverança. Vamos falar daquele assunto? Você consegue acompanhar, ver também o que os irmãos pensam sobre aquele assunto também.
Então, é um momento que realmente faz falta, né? É um momento que, se todos os grupos de orações pudessem fazer, seria bom, né? Mas a gente sabe que é a correria de todo mundo, a gente tem, além de preparar o grupo, fazer o grupo, né, acontecer, teria esse momento para poder fechar com chave de ouro, que nem todos os grupos ainda conseguem realizar. Sim. Gente, então, alguma pergunta, então, a respeito desses 3 momentos distintos? Vocês conseguiram compreender? Alguma dúvida? Vai chamar do oral. Vai chamar do É, oral. eu não vou fazer não. Vai intimidar e depois eles não voltam na próxima formação. Então tá bom. Então aí a gente vai entrar um pouquinho naquilo que é o ciclo carismático, tá? Então, o que é o ciclo carismático? Eles são elementos que compõem aquele segundo momento que a gente falou, que é a reunião do grupo de oração, tá? Então, ali ele é composto por alguns elementos. Louvor, né, oração, louvor, oração em línguas, um momento de silêncio, profecia e uma resposta à palavra dirigida pelo Senhor com exultante louvor. E aí, antes da gente começar, quero que vocês primeiro reflitam a respeito do seu grupo de oração, tá? Isso que tem acontecido, né? Ou a gente tem alguma dificuldade em algum ponto maior, né? E aí eu vou, sem medo nenhum, tá, de falar, com a minha aproximação um pouco mais da Valéria, né, da gente estar trabalhando um pouco mais juntos nos grupos de orações, eu percebia que essa questão aqui, ó, do momento de silêncio, era algo que eu não tinha o costume, né, de quando eu estou ali animando, quando eu estou conduzindo ali o louvor, eu não tinha muito esse costume de pedir para o povo ficar em silêncio. E aí eu comecei a observar a Valéria, né, o jeito que ela conduz, o jeito que ela faz. Eu falei, gente, o silêncio é importante, né? E aí, quando a gente estava aqui preparando o ciclo carismático, né, eu falei, gente, olha aqui o momento de silêncio, e eu não lembrava dele, né? Então, é muito importante a gente olhar isso daqui como uma oportunidade de também de a gente perceber que são coisas que o Espírito Santo ele pode se valer, né? Então, olha só, então a gente tem lá a oração, tem o louvor, todo mundo cantando, todo mundo pulando, todo mundo, né, ali tudo animado, que tem a sua importância, a gente já vai ver, né, o como que é o louvor. A gente tem a oração em línguas, então muitas vezes, olha gente, né, eu tô entre irmãos aqui e eu acho que vocês vão compreender o que eu vou falar. Às vezes é um desespero nosso, né, de muitas vezes a gente motivar e fazer com que as pessoas queiram orar em línguas, e é um desespero nosso, pelo menos meu, né? Então, só por meu, então é um desabafo meu, tá? Se por seu também, Isa, complementa, por favor, da gente querer realmente permitir que as pessoas também rezem, orem em línguas, porque como a Simone estava comentando antes, a oração em línguas, quando você consegue, né, ter essa abertura, que é o menor dos dons, né? E muitas pessoas acham que a oração em línguas, quem está orando em língua está arrasando. Olha, eu vou te dizer, é o primeiro, né? É o menor dos dons. Mas quando a gente está ali rezando em línguas, gente, é como se você entrasse num um abandono de Deus, porque você sai da sua oração automática, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está acostumado a rezar. Então vamos lá, então vamos rezar. E eu não estou falando, e eu não estou criticando, eu não estou colocando nada como que isso é ruim, tá? Mas a oração em língua, ela avança isso automático, né? Porque às vezes a gente fala, vamos rezar, tá? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo, obrigado, Senhor.
é uma oração válida, é uma oração muito boa. Louvado seja Deus que você consegue brotar essa oração do seu coração. Mas indo um pouquinho mais a fundo, você consegue dar um corpo maior, você consegue entrar numa intimidade maior. E aí a oração em línguas é justamente que você começa a rezar e, ó, cada um reza de um jeito, tá? Eu já vi gente que quando tá orando em língua parece uma ambulância, né? Tipo, não tem problema, né? Cada um tem o seu jeito de rezar. Tem algumas pessoas que falam Siri canta lá na praia, chama Maria Laura, Ola canta lá Yas. Não tem problema, cada um entra na sua particularidade, na forma como você reza. Mas quando você está ali, né, como a própria palavra fala, né, gemidos inefáveis, né, você está ali expressando, botando para fora tudo isso, gente, algo assim, eu não sei dizer, mas para mim é algo assim, vivificante, me dá vida, porque você não está mais preocupado com as palavras que você está falando, você está mais preocupado em o quê? Em entrar na intimidade do Espírito Santo, né? Então é por isso que, né, a gente promove, a gente fala, se você não consegue ainda orar em língua, não tem problema, né? A gente sempre fala, vai dizendo Jesus, vai dizendo Jesus, mas para quem já reza, a importância de você colocar em uso isso, né? E geralmente, né, eu lembro, né, das minhas caminhadas, né, no início aí de grupo de oração, a Socorro sempre visitava lá o nosso grupo de oração, e era tão legal quando a Socorro visitava, porque ela, todo mundo lá, né? Xanda canta lalaiá, 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 e de repente a Socorro aumentava a voz. Lalaiá, 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 e aí tinha aquele momento de silêncio. E aí o que a Socorro fazia? A profecia, né? O que é a profecia? É algo que Deus ele vai derramando na gente, vai derramando nas pessoas os seus carismas. E tem alguns carismas que é a profecia. Então, o que é a profecia? Né? Geralmente é em primeira pessoa, só que não é a pessoa que está falando, né? Então é Deus. Então a gente percebe muito bem quando é algo da pessoa ou quando é Deus que quer falar, né? Então a pessoa ali ela vai falar: o Senhor diz, né? Em primeira pessoa que eu quero dizer assim é Deus falando, tá? Mas deixa eu refazer aqui. É em terceira pessoa, né? Que não sou eu. É eu falando em nome de Deus, tá? Então, o Senhor diz que eis que estou tocando em muitos aqui e estou libertando aqueles que estavam tristes. Pode ser uma profecia, né? E aí a gente tem as outras coisas que a gente vai falar, a palavra de ciência. Então, às vezes, tem aquele momento que está todo mundo rezando em línguas, e aí Deus ele suscita para alguma pessoa uma interpretação daquilo que foi dito, suscita em algumas pessoas uma visualização, e aí uma outra pessoa fala, eu confirmo, né? Então, vocês percebem que são coisas que Deus ele vai colocando dentro, né, da nossa reunião de oração, para justamente ele demonstrar, ele falar, né? Porque para mim, eu sou muito difícil de vez em quando, tá? Para mim, Deus ele precisa desenhar. Então, muitas vezes a gente está ali orando em línguas, eu tenho uma visualização, eu vou ser sincero para vocês, às vezes eu fico com medo de falar, será que é isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? Aí alguém vai lá e fala, olha, Deus ele está falando isso. Aí eu, opa, eu também senti isso. E aí o que eu vou falar? Eu confirmo. E Deus ele está dizendo isso, isso e isso. Aí vem um outro irmão, eu confirmo também. Então é necessário ter esses momentos de profecia, porque Deus ele fala no particular, mas ele também fala para aquele povo que está reunido, porque senão por que a gente estaria ali reunido? Então há coisas que Deus ele vai falar para sua assembleia, mas há coisas que ele vai falar no particular, né? E aí a gente tem a pregação, depois da pregação a gente tem um momento de oração, que é uma resposta àquela palavra, né? Então a palavra foi pregada, como a gente viu com poder, a palavra foi dita, né? Foi ali e tal, mas tem que ter uma algo para mim, né? Tem que ter um momento de oração.
tá? Gente, eu falei demais, eu me empolguei aqui, por favor, Valéria, Isa, completa aí, se eu deixei de falar alguma coisa. Eu acho que você complementou aí o ciclo carismático, eu acho que ficou claro, né? E quando você falava do momento do silêncio, o silêncio é muito importante, porque no silêncio que o Senhor vai falar. Como que você quer que o Senhor fale se você está falando? Então é Exatamente. necessário a gente silenciar para que Deus possa falar, né? Porque às vezes a gente participa do grupo de oração e fala assim, ah, mas o Senhor não falou comigo. Mas espera aí, você deu um tempinho, né? Você ficou em silêncio? Né? Eu também tiro por experiência própria também. Quantas vezes eu quis que o senhor falasse comigo e eu ficava falando, ficava orando, nananana, e eu achava que estava bom, bom, e achava. E Deus me falou ao meu coração. Então é importante ter esse momento de silêncio, justamente para saber o que o Senhor quer nos falar naquele momento. E através daquilo que o Senhor falar, aí sim nós louvamos por aquilo que o Senhor falou, né? E ele vai falar no silêncio e na palavra também, que é um outro momento que aí é a escuta daquela pessoa que vai levar a palavra para que você possa concluir mesmo o direcionamento daquele grupo de oração naquele dia. Então a palavra é um momento acho que importantíssimo, que é a escuta, que você vai ouvir aquele direcionamento e você vai tomar como uma pregação, como o Diego falou, o querigma, né? Que a palavra, ele usa os querigmas. Então, você vai ouvir naquela pregação, você vai ouvir o amor de Deus, você vai ouvir pecado e salvação, fé e conversão, dom do Espírito Santo e a vida em comunidade, numa só pregação. A pregação do grupo de oração, ela é toda querigmática. Se for fora disso, aí já não é mesmo grupo de oração, pode tornar outra coisa e não ser o grupo de oração, porque no grupo de oração a gente usa a pregação querigmática, que é essa que a gente usa nos nossos grupos de orações, né? Aí, realmente, é o que o Diego falou, não cabe no grupo de oração a gente trazer formação, não cabe no grupo de oração a gente falar de doutrina, isso daí a gente deixa com o padre, isso daí a gente der em outro momento, mas no grupo de oração a gente usa a pregação querigmática, que eu acho que é importante vocês saberem disso, para justamente vocês saber realmente no que é no grupo de oração, porque às vezes você participa de um grupo de oração, você ouve uma formação, e aí às vezes tem irmão que nem sabe, que nem conhece, e aí é difícil, porque ali não deixa de ser um grupo de oração, porque o grupo de oração é um momento para você acolher aquele irmão que está chegando, e aí aquele irmão não vai entender absolutamente nada, e ele não vai voltar, né? Porque às vezes aquele irmão nem conhece a nossa doutrina, e enfim. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também, né? Eu queria, se você quiser também, né, Valéria, falar um pouco sobre essa questão da importância do silêncio, porque para mim eu tenho você como uma referência nesse sentido, sabe, de uma pessoa que busca promover esse silêncio. É igual aquela, a gente pode falar assim, fala Senhor, mas eu não te escuto, né? Fala Senhor, mas eu estou falando junto, né? E o silêncio é a oração em si, né? Às vezes a gente quer falar tantas coisas. Imagina só, se você ficar ali, você vai para a praia e você vai tomar um banho de sol. Então você vai, deita na esteira e fica ali recebendo o sol, né? Você não precisa pedir para que o sol venha te bronzear, não é? E quando nós estamos diante de Deus, é assim. Quando nós ficamos diante do Santíssimo, por exemplo, a gente não precisa ficar falando nada. A gente só tem que ouvir e receber, né? Como receber os raios solares. Então, quando nós estamos em silêncio, em profundo silêncio, Deus ele vem agindo na nossa vida. E ele vem falando. Como? Como que Deus fala? Deus fala através da nossa intimidade com ele. Só faz silêncio quem é íntimo com Deus. Porque Deus não vai mandar uma mensagem de WhatsApp para você, nem vai ligar para você, né? E aí você vai descobrindo coisas que vão acontecer na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo,
E aí, o que acontece? O Espírito Santo, ele começa a trabalhar e é no silêncio. Eu sou muito... Todo mundo sabe, né, que eu uma vez ou duas por ano até a gente sai, eu saio para o retiro do silêncio, que é realmente um dos retiros que eu mais sou apaixonada. Eu sempre participei da renovação carismática e eu nunca tive tantas experiências com Deus como eu tive nesses últimos tempos que eu faço os retiros do silêncio e os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né, que são todos voltados no silêncio, numa outra maneira de você orar, que é a contemplação e a meditação. Então, isso é bastante importante, porque no silêncio você consegue contemplar e meditar, né? Você falando o tempo todo, você não consegue. Então, assim, o silêncio, ele é importante. Se você não tiver silêncio na sua vida, no seu momento de oração, tem que começar a ter esse momento com Deus, de intimidade. Reza, faz a sua lectio divina, faz a sua oração, lê a palavra, mas deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus falar com você. E esse silêncio que se fala aí dentro do grupo de oração, é exatamente o silêncio que se deve fazer para que haja o momento de profecia, que haja o momento que Deus fala através do irmão, às vezes através de uma passagem, e é que a gente fica às vezes com medo, sabe? Tipo assim, vou fazer silêncio no grupo de oração, pá. E ninguém faz nenhum tipo de profecia, e não tem nada. Mas a gente não tem que ter medo disso. Não precisa, faça o silêncio. Deus quer falar, ele vai falar. Entendeu? Ele pode, às vezes, nem falar para todos, falar individualmente. Então, às vezes, a gente fica com receio. Vou falar, vou fazer um momento de silêncio. E se não tiver ninguém para profetizar? E se não tiver alguém para proclamar a palavra? Né? Eu vou ficar aqui como bobo? Não, pelo contrário. Né? Deus vai estar falando. Então, esses momentos de silêncio na nossa vida e dentro do grupo de oração, ele é primordial. É isso aí. Falou uma coisa, né, Valéria? Eu no começo, quando eu comecei a colocar em prática isso, e se ninguém falava, eu falava assim para mim, né? Vinha aquela coisa dentro de mim. O que está acontecendo, Jesus? Meu Deus do céu. Olha, eu devo ter feito eu já começava dentro de mim um processo assim, né? Ixi, o louvor, eu devo ter cagado no louvor. Nossa, eu devo ter rezado pouco. Porque ninguém falou nada, Jesus, né? Mas aos poucos você vai entendendo que é justamente o que a Valéria está falando. Às vezes Deus ele está trabalhando no individual. Então, quando eu comecei a mudar a chavinha, né, eu já comecei a ficar mais tranquilo, mais feliz. É isso. E tem uma coisa também, né, Diego? Às vezes a gente quer mandar em Deus, né? É. A gente quer obrigar ele a fazer uma coisa, que a gente está mandando nele, né? Então não interessa. Eu tenho que fazer a minha vontade, não é bem por aí. Né? Uhum. Com certeza. Socorro, você quer falar um pouquinho sobre a questão da profecia? Que eu até comentei. Eu não estou te ouvindo, Socorro. Se alguém estiver ouvindo, não, né? Não está indo. Você está me ouvindo? Agora sim. Está complicado aqui essa internet. Então, meus irmãos, a formação está maravilhosa, porque faz a gente relembrar tudo aquilo que precisa de fato acontecer e que se a gente não para, o grupo de oração vai acontecendo meio que mecanicamente e aí não é mais a voz de Deus, é a voz do pregador, é a voz da assembleia, e aí vira uma salada de neve aí, como a Valéria falou, e ninguém fala, ninguém silencia, e a gente entra de um jeito e parece que tem a sensação de que não recebeu, mas quando você vai no grupo de oração, uma pregação querigmática, ali acontece os corações como a terra fértil, aquela palavra é semeada, imediatamente ela brota, ela cresce, reacende a chama, o coração volta a arder, e ali na voz do silêncio,
você ouve Deus falar. Meu Deus, e quando Deus fala, é uma explosão no nosso coração. Como o Diego falou, às vezes não fala para todo mundo, mas quando ele fala para você, que você aperta a mão e você, é comigo que ele está falando. Nossa, aí você diz assim, Senhor, eu não sou nem digno, hoje eu cometi até um pecado, eu nem orei o suficiente, mas Deus é misericórdia, Deus me ama, Deus fala comigo, obrigado, Senhor. Aí volta aquele arrependimento, no dia seguinte, bem cedo, você já quer se confessar de novo, aí volta aquela aliança, aquele aconchego. O amor é assim. As nossas crianças, quando elas estão carentes, a gente passa a mão na cabecinha dela e elas vêm, e aí elas se reanimam. Nós adultos somos do mesmo jeito, somos as criancinhas do Senhor. Basta a gente ouvir a voz do Senhor, a gente se derrete todo. E ali naquele silêncio, quando Deus fala, não tem como a gente calar. Às vezes, no começo, eu era muito relutante. Deus falava comigo, e para eu exortar, às vezes, no meio da assembleia, e eu continuava no silêncio. Aí, como eu disse o Diego, aí uma outra pessoa falava lá na ponta, aí eu dizia, tá vendo, socorro? Você não é obediente, é um tapa na cara aí, você tem que confirmar, pelo menos confirma, já que você não falou. Aí você vai lá e confirma. Gente, é maravilhoso. E olha, por incrível que pareça, um dos melhores horários mesmo, assim, para você ouvir falar de Deus é a madrugada. A madrugada, quando você ora, meu irmão, quando você se entrega a Deus, naquele silêncio, eu e você, ali no seu quarto, Deus fala como Deus fala. E às vezes as lágrimas descem pelo chão, e ali é maravilhoso. A gente que leva uma vida cansada, que trabalha muito, que se a gente não for muito decidido a colocar o despertador nas madrugadas para ouvir a voz de Deus, porque é belo, é maravilhoso. E quando a gente ouve a intimidade do coração de Deus, algo lá dentro se transforma. E isso, eu quero dizer para vocês, a gente tem vontade que todos se contagiem, sejam contagiados. A gente quer que as pessoas também ouçam aquela voz. Então, Diego, eu demorei muito, assim como você, mas todo dia eu peço, Senhor, me dá a voz da obediência, para que eu seja uma serva que possa obedecer a tua voz e fazer a tua vontade. E olha, meu irmão, por incrível que pareça, eu tenho feito a vontade de Deus, e não é dentro dos grupos de oração, não. É no meio da assembleia, é no meio onde tem pessoas que estão com o coração tão longe de Deus. Ali, se do nada Deus vem e te fala, e você fala naquele lugar, você pode ter certeza, o testemunho não vem naquele dia, mas depois você ouve o testemunho. Ah, eu estava isso, assim, assim, eu estava numa fila, eu estava isso, e uma mulher falou, e assim, Deus vai trabalhando, trabalhando, até ele encontrar de novo aquelas pessoas, e aquelas pessoas vêm até você para dizer, olha, Deus falou comigo. Então, quando Deus quer, nada impede. E é isso que a gente tem que fazer, ter ouvido de escuta, o coração do silêncio, porque no nosso coração, não é só com o ouvido não, meu irmão, é com o coração que a gente ouve o agir de Deus, a voz de Deus. E no silêncio da madrugada, esse é o melhor momento. Eu tenho uma amiga muito cheia da unção do Espírito, e ela ia ao grupo de oração e voltava ao grupo de oração, e no caminho, na volta, ela já dizia, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aí eu falava assim, amada, se você não conseguiu ouvir a voz de Deus até agora, eu não acredito. Pois você vai chegar na sua casa, você vai fazer a oração do silêncio, você pega as suas imagens, a sua Bíblia, leia uma palavra, não fale nada, e reflita sobre essa palavra, no seu coração peça a Deus para falar com você. No outro dia ela chegou aqui em casa e ela disse assim, amada, eu fiz a experiência que você me indicou. Eu acho que Deus nunca falou tanto comigo como Ele falou nessa noite. E em tantos grupos de oração por onde eu andei, Deus não falava. Então, o que a Valéria faz é isso. Se a gente não
silencia, Deus não fala. Bendito seja Deus. Quando a gente fala, né, do silêncio, por que que a gente tem tanta dificuldade do silêncio? Primeiro, a gente não silencia porque a gente está na agitação. Então, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes a gente chega, né, no grupo de oração, você já chega preocupado com o que está acontecendo na tua casa. Você já chega preocupado com o que você tem que fazer no dia seguinte. Você já fica ali atento no WhatsApp para ver, né? Ai, será que fulano vai vir? Será que o fulano vai pregar? Será que o fulano vai vir tocar? A gente que é coordenadora, a gente fica meio assim, de vez em quando. Então, por isso que a gente tem um pouco de dificuldade, né, de silenciar. E outra, a gente está numa sociedade que está conectada 24 horas, né? Então, é por isso que quando a gente vai dormir, é importante, né, de repente se você tem um sono leve que acorda toda hora com qualquer mensagem que chega no seu celular, desliga no seu celular, né? Eu tô falando, tô sendo meio radical, mas às vezes é isso que precisa fazer, para que a gente pare, para que a gente possa, né? E aí o retiro de silêncio que a Valéria faz é justamente isso. É você falar assim, ó, agora é eu e Deus. Né? Então o silêncio é isso. Quando a gente pede para fazer o silêncio, é justamente isso. Para que você deixe, vamos dizer assim, seja. Lembra das nossas aulinhas de ciência lá da escola, que a gente tinha um potinho com água e a gente colocava alguma coisa, e tinha o processo de decantação, se eu não me engano, que é o nome disso, que vai caindo e vai lá indo para o fundo. Às vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa parar para que a palavra de Deus que foi semeada, ela caia e gere o que tem que gerar. Agora, se toda hora a gente está ali, Deus por que isso, Deus por que aquilo, Deus por que não sei o quê, Deus por que... Gente, a gente tá virando uma Marta preocupada com todas as panelas, e aí a gente tá que nem uma biruta, indo para tudo que é lado, e você não consegue discernir, né? E é por isso que Jesus, ele repreende muito Marta ali e fala, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, só uma é o mais importante, e Maria escolheu a melhor parte. Então, o silêncio é isso, é a gente escolher a melhor parte, para que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar pra gente. Tá? Gente, só mais um assunto, e aí a gente já vai caminhando para encerrar, e aí fica o restante das outras coisas, porque aí a gente vai esmiuçar um pouquinho cada coisa, né? Então a gente vai depois, na próxima formação, falar um pouquinho sobre o louvor, falar um pouquinho sobre a pregação. Então, só para a gente não deixar de falar isso, que é algo importante que a Isa puxou a minha orelha, que eu tinha esquecido de colocar, né, Isa? Como que se inicia o grupo de oração, Isa? Deixa eles responderem, Di. Ah, já Não, foi. Eu apertei sem querer. amei. Assim, interessante, porque o grupo de oração, eu queria que, antes do Diego fizesse isso, não colocasse, justamente para despertar Apertei isso em sem vocês, querer. porque cada um, às vezes, tem uma visão diferente do que como se inicia. Eu, quando eu não sabia que o grupo de oração se iniciava com a acolhida, eu falava que iniciava com terço. O seu grupo de oração eu quero que comece às 7h30 com terço. E não necessariamente os grupos de orações têm um terço. E o grupo de oração não se inicia com um terço. Claro, a gente usa o terço no nosso grupo de oração, né? Se a gente voltasse no presencial normalmente, sem essa pandemia, a gente estava fazendo certinho. O terço, depois a gente inicia com, depois vem um louvor, enfim, todos aqueles ciclos carismáticos que a gente viu falar. Louvor, música, enfim, tudo que que compõe o grupo de oração. Mas o início, irmãos, é na acolhida. O início é na acolhida. Quando aquele irmão chegou no seu grupo de oração, aquele irmão que acolhe aquela pessoa que chegou, inicia ali. É no aperto de mão, é no sorriso, é no abraço, é naquele boa noite que você dá por irmão. A Socorro daqui eu nunca me esqueço, irmãos. Eu vou dizer isso para vocês. Eu participava do grupo de oração, eu acho que eu comecei iniciando no grupo de oração lá para os 13 anos de idade. Acho que foi menos até, só que assim, né? Até eu Ixi, entender. faz tempo, Isa. 13. Só que assim, teve um período que eu me afastei do grupo de oração. Eu não participava mais. E depois, quando eu voltei para o grupo de oração, eu me lembro até hoje
Quem estava na porta acolhendo os irmãos era a Socorro. E a Socorro, eu não sei falar para vocês, expressar para vocês como que foi isso. Mas o sorriso da Socorro e da forma como ela me acolheu foi tão bonito, mas tão profundo, que eu falei assim, nossa, que coisa mais linda, né? Porque assim, você, né? E ali já começou a iniciar o grupo de oração, porque eu entrei e ali eu já estava tentando que o meu coração ficasse em comunhão com Deus ali. Então é muito importante que a acolhida seja um momento mesmo assim muito bem feito, porque é ali que o irmão vai se sentir muito acolhido e a vontade para estar naquele grupo de oração. Imagine só, você vai para um grupo de oração, você não recebe nada, né? Você só chega, já senta. É muito diferente a acolhida de alguém que está ali com prontidão, com um sorriso no rosto para te acolher, que você sente assim, nossa, vou voltar nesse grupo de oração porque é diferente, né? Que o povo é tão assim, tão é diferente. A gente sente isso. Então, é nesse momento que acontece mesmo. Tem um testemunho também de uma pessoa que eu conheço que falou para mim, né? Como que a acolhida mudou a vida dele. Esse irmão, ele tinha, assim, ele era bem perturbado mesmo, assim, com a sensação, assim, de que ele não era amado por pessoas, enfim. E quando ele chegou na geração, ele foi acolhido por uma pessoa que simplesmente só falou assim para ele: a paz de Jesus, Jesus te ama. E ele, nesse Jesus te ama, irmãos, foi tão profundo lá para ele que ele começou a enxergar a vida de uma outra forma. Começou a reconciliar o seu coração, que eu não sei o que aconteceu com esse irmão, né? Não sei quais as coisas que aconteciam com ele, mas ele foi curado. O coração dele foi curado de traumas, de coisas que aconteceu na vida dele, que ele não se sentia amado. E que um simples Jesus te ama pode ter mudado naquele momento, quando aquele irmão falou, Jesus te ama. Então é muito importante a acolhida, né? Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas a minha experiência foi essa. Assim, na volta, eu senti assim, nossa, por que eu fiquei tanto tempo longe do grupo de oração? A minha volta com Jesus me fez se afirmar, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu preciso voltar. Então, pode dizer. E falando sobre a acolhida, né? Tem uma pessoa aqui que está aqui com a gente, a Cidinha. Gente, a Cidinha, olha, é uma pessoa que sabe fazer uma acolhida, É né? verdade. Ela recebe você com um sorriso de fora a fora, né? Ela deve estar rindo ali. Ela está com o microfone fechado, mas conhecendo ela, ela está rindo. Porque é isso a acolhida, né? É isso você se sentir acolhido, né? Para e pensa, né? Agora, quando a gente voltar para o grupo presencial, né? Vai ter o álcool em gel ainda. Já pensou? A pessoa vai passar álcool em gel na sua mão? Boa noite. Ah, senta ali. Não, né, gente? Paz de Cristo, que bom que você veio. Deus seja louvado por você estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Faz toda a diferença, né, meus irmãos? Né? Então, a acolhida é isso, né? Então é isso, meus irmãos. Tá? Então, por hoje, né, para a gente não se estender um pouquinho mais, para a gente finalizar de novo aquele exercício que eu sempre estou fazendo com vocês, tá? Uma palavra ou algo que te tocou nessa formação de hoje, né? Do porquê valeu a pena você estar aqui nessa noite, nessa formação. Então, quem gostaria de começar? Belo momento para vocês colocarem em prática o silêncio, viu? É o silêncio. A Simone respondeu, silêncio. Muito bem, Simone, muito bem. Quem mais? Pode falar, Socorro. Reviver. Reviver. O quê? Desculpa, não consegui entender. Reviver. Reviver. Muito bem. Malvina? Silêncio. Não entendi, Malvina. Silêncio. Silêncio também? Legal. Cris, uma palavra ou algo que te tocou?
Acho que ela não conseguiu. Valéria? Conhecer para amar mais. Conhecer para amar mais. Muito bem. A Cris até Ah, não, a Malvina caiu. Dona Elza, seu Dorgival, uma palavra ou algo que vocês queiram compartilhar? A gente sejam perseverantes. Isso, o que falou, né? Perseverança. Perseverança, que se muita, tem muita gente vai para o grupo e não continua, porque não persevera, né? E vai só para aí, não tem perseverança. Então, no meu coração é perseverança. Muito bem. Dona Elza? Aí a Cris fala depois, Cris. Eu acho que o começo da grupo da ação, o começo do grupo de oração é a porta, e a porta é a acolhida, né? Então, eu acho que esse é o ponto inicial da grupo de oração. E o resto é a consequência, né? Uhum. Acolhida. E se você é mal acolhido, você não vai em lugar nenhum mais. Quem é das mais antigas vai lembrar da Dona Áurea, né? No nosso grupo. E Ela chegava e falava: que bom que você veio! Eu tenho um segredo para te contar. Jesus te ama e eu também! Oh, glória! glória! Dona Áurea. Cris? Eu também achei a mesma coisa que a dona Elza falou e ia falar. É a acolhida também, eu acho. Que a acolhida é muito importante. É muito bom. Quando eu estou na missa, né, que a gente podia dar o abraço, aí tem a dona Ana falou assim, eu fico tão feliz quando eu vejo você aqui, que você me dá um abraço tão gostoso, tão apertado, e aí muita gente que passa também fala, nossa, você na acolhida, você a trata a gente tão bem, quando eu estou na missa, eu falo assim, é o Espírito Santo que age da gente, mas eu gosto de fazer. Gosto de Quando fazer voltar acolhida, eu ao normal, eu quero um abraço seu, Cris, que eu gostava também. Eu dá. Eu dá. Tudo bem. Cidinha, você consegue abrir o microfone e falar alguma coisa? Não sei se ela vai conseguir. Se ela não conseguir... Ô, Isa, e aí, você? O que valeu a pena? Eu acho que todo mundo falou, não usou as palavras, cada um usou uma palavra que eu acho que complementa tudo que foi falado. E só para complementar mais ainda, eu acho que intimidade. Exatamente, isso mesmo. Então, meus irmãos, muito obrigado aí pela sua fidelidade. Posso Valéria, cantar uma canção? Pode sim. Posso? Pode. Para nós encerrarmos esse momento. Então, deixa eu abrir aqui meu microfone, meu coisa está fechado. Pai, eu sei que teu silêncio só me basta, que teu calar diz mais do que palavras, mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz. Então vamos nesse momento colocar em prática tudo que foi falado nesta formação, deixando que o Senhor venha falar em nós, falar com nós, falar por nós. Deixa que o Espírito Santo de Deus venha invadindo você nesta noite, para que tudo aquilo que foi falado seja penetrado na tua intimidade, não somente no seu intelecto, no seu saber, na sua inteligência, mas nas profundezas do teu coração. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se colocar diante de Deus e deixar que Ele fale.
filho, eu sempre estou falando para quem quer ouvir. E mesmo se não falo, sempre estou aqui. Até quando descanso, olho por ti, filho. Se a vida te machuca, sofro por ti. Carrego-te nos braços, pode crer. Confia teu futuro em minhas mãos, filho meu. Sim, esqueço teu passado, já te perdoei. Por tantas vezes tua vida eu restaurei. Sou eu que te renova e te faz feliz, feliz. Não fique assim gritando, pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do teu coração. O meu falar é baixo, podes não me ouvir. Pai, eu sei que teu silêncio só me basta. E é isso, meu irmão, minha irmã. Só o silêncio já basta, né? Só o silêncio de Deus já basta na nossa vida. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Nesse mês de março, a gente já tinha colocado lá no calendário do meu grupo que a gente teria mais uma formação esse mês, né? E a ideia seria no dia 27, né? Então, daqui a 2 sábados. Mas, se vocês quiserem, a gente poderia, já que está fresquinho, se tiver tudo bem também para vocês, se quiserem, a gente pode fazer no sábado que vem também, no mesmo horário. E aí a gente já deixa fresquinho esse assunto e a gente encerra tudo que a gente tinha para falar. O que vocês preferem? No próximo sábado ou no dia 27? Para mim tá bom no próximo sábado. Para mim, Para mim, tanto faz, vou estar em casa de qualquer maneira. Isa, você também pode no próximo sábado? Acho que sim, pode ser. Pode ser? Então, no próximo sábado, então, a gente se reúne novamente e a gente encerra esse ciclo, tá bom? E aí a gente encerra praticamente a quaresma aí, né, com essas formações aí. E aí depois, mês que vem, a gente vê as próximas datas, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de cada um, pela fidelidade. Deus abençoe muito. E é isso. Agora vamos deixar aí que o Espírito Santo fale no nosso silêncio, né? Essa música, Valéria do céu, você quer fazer eu chorar, né?